público. Boa tarde! Olha o programa Palavra de Fé. Iniciando mais uma segunda-feira, toda segunda-feira, às 17 horas, com você. E eu, a pastora Rúbia Savoia, estou aqui com convidados. Você está vendo aqui que eu trouxe um presente para vocês. E como convidado hoje, eu estou aqui com o nosso irmão, empresários, né? Estão aqui nos visitando em nosso estúdio separado para você. Olha, vocês vão gostar. Chama aí a família, chama aí todo mundo, seus amigos, compartilha, né, essa entrevista na TV Itapetinga, toda segunda-feira às 17 horas e quinta-feira às 17 horas. Você tem um compromisso com o programa Palavras de Fé. E nós estamos aqui hoje com o nosso irmão Célio. Célio, fala um pouquinho do seu currículo. Você pertence à nossa igreja quadrangular, os dois, viu, gente? O casal são membros da igreja quadrangular, da primeira igreja quadrangular, sede do pastor Joaquim. Fala um pouquinho de você, do seu currículo, assim, pra gente. Bom, para mim é um prazer estar aqui com a pastora Rúbia, com todos vocês, né? Ótima tarde, né? Muito bem-vindo. É uma satisfação muito grande, né? Então, como a pastora falou, sou o Célio, né? Tenho aqui ao lado da minha esposa, né? E muito feliz por fazer parte deste ministério, né? Do qual me converti há mais de 21 anos, né? Estamos aí andando cada dia, todo dia que eu medito na palavra de Deus, eu acredito e descubro que nada sei, né? Por isso, todos os dias eu preciso meditar e guardar no meu coração para manter firme, né? Célio, você chegou em Itapetinga, ninguém chega aqui em Itapetinga, e todo mundo que chega em Itapetinga, igual você veio de Maikinique, que nós sabemos, sua história é muito linda, mas o que eu quero abordar, saber um pouquinho, antes de você falar sobre o tema de hoje, é missão, né? Começa na sua família, que é o tema que ele vai falar. Célio de Nara e Nara de Célio, viu, gente? E eles vão abordar esse tema, pautado nesse tema, porque ele é coordenador de casais aqui em nossa região. E hoje ele esteve ministrando na Igreja Quadrangular da Vila Isabel. Foi fantástico, uma palavra rema, uma palavra Abba, a palavra do Pai mesmo para o nosso coração. Então você que tiver alguma dúvida, algum comentário, você pode entrar. Alguém me perguntou também essa semana, pastora, como é que eu faço para entrar em contato com a senhora? Olha, nós temos o canal do YouTube, Pastora Rúbia, nós temos o Twitter, Pastora Rúbia, nós temos o e-mail, www.rubiasavoia@hotmail. Você tem a fanpage, que é o Facebook, Instagram, tudo você vai ver lá, viu? Tô em todas, viu? Então, tô conectado. Você não vai deixar de me ver. Então, faça um comentário, faça alguma pergunta. WhatsApp, pastor, eu quero conversar com a senhora. Então, 77 é o nosso DDD da Bahia. Eu sei que esse programa chega em Lisboa, chega na Europa, chega em todo o planeta. Porque a questão da globalização e da tecnologia, ela chega aonde você menos imagina. É por isso que estou dando esses contatos de informação para que você, que tem alguma dúvida, você possa perguntar para mim e esclarecer, eu esclareço para você, caso você tenha alguma dúvida. E o WhatsApp é 77988656390. E Célio, me conta aí, faculdade é importante para a pessoa fazer hoje? Muito importante. A busca do conhecimento sempre é ótima, né? Eu formei em TI, né? Sou apaixonado por direito, mas acabei formado em TI. Gosto muito de tecnologia da informação e dei seguimento em outra carreira, né? Não dei prosseguimento na parte de TI, mas eu sempre falo o seguinte, é bom você ter conhecimento, né? Em todas as áreas que você puder, porque o mercado de trabalho exige muito de nós. Então, por falta de conhecimento, muitas vezes nós deixamos de conseguir, né, muitas vagas, muitas coisas boas para a nossa vida.
E hoje ficou muito fácil, né? No meu tempo Era muito muito difícil, né? Era muito difícil nessa época. Você conseguir estudar, você ter um nível superior, muito acessível, né? E para você que acha, né, que ficou fácil, mas o ensino é assim, pouco, está enganado. Você precisa estudar muito, né? Senão você não consegue o seu objetivo. Você precisa estudar muito. Esse ensino à distância mesmo, ele não é fácil. Não né? é fácil. Não é fácil. Então, com esse estudo que ele tem, Inara? Eu fiz administração, né? E agora estou fazendo nutrição. Que bom, muito bom em nutrição. Vai cuidar da minha saúde. Vai né? cuidar da saúde nossa, vai cuidar de mim, gente, vai cuidar da igreja, da membresia da igreja, dos nossos congressos que precisa de uma alimentação, tudo regrada e tudo contabilizada para não ter desperdício. O objetivo da nutrição é não somente saúde, mas não haver desperdício. Não é isso? Né? Estamos vivendo uma época muito difícil. Nessa época difícil, agora, Célio, fala pra gente aí, para essa comunidade que está nos assistindo aí, o público, o nosso público-alvo são empresários, são senhoras, senhores, são livres pensadores, são pessoas que também não acreditam nem em Deus, mas que estão nos assistindo. Porque tem pessoas que não acreditam, mas param para poder te ouvir. Então, para essas pessoas que são irmãos, como coordenador de casais, vamos entrar no nosso assunto agora. Como coordenador de casais, você representa uma região de vários pastores aqui e faz os encontros locais e regionais, que são os seminários que ele faz a produção. Qual é a maior dificuldade que você tem achado quando nós estávamos fazendo aqueles encontros e vamos reativar quando a segunda dose for dada ao público-alvo, né, que está sendo entregue aí, graças a Deus, está a correria da segunda dose, né, gente? Cada um toma a primeira dose, a segunda dose, mas quando for atingida a segunda dose, ele vai se sentir mais completo, mais inteiro para fazer os encontros e seminários. Qual é a maior dificuldade que tem na família hoje? Na realidade, o que nós encontramos na família hoje é o seguinte: nós nos preparamos para tudo. Eu quero ser engenheiro, vou lá estudar, vou fazer minha faculdade. A pessoa quer ser médico, ele vai fazer a faculdade. E assim vai. E eu costumo dizer, é muito difícil você encontrar alguém hoje preparando para casar. Se você pergunta num grupo de 100 pessoas, quem tomou um curso para casar, poucos vai levantar a mão ou ninguém vai fazer isso. É simplesmente, né, começa um período de namoro, gostou, tal, realiza o casamento. Né? Eu acredito assim, o casamento, ele não foi idealizado pelo homem. Ele não foi idealizado, né, por um rei, por um império. Ele foi idealizado por Deus. Deus criou, Deus, né, colocou à disposição do homem. Eu até costumo dizer que o casamento, ele é um ministério que ele tem a porta larga. Agora, o difícil é permanecer dentro dele, né? Casar, todo mundo casa, todo mundo entra, né, encantado com aquilo que viu, com aquela festa, e o meu desejo é casar. Só que permanecer casado, que é a dinâmica, porque requer renúncia da nossa parte, requer o cuidado, requer a atenção, requer o diálogo. Então não é fácil, né? Eu jamais falo para uma pessoa que para permanecer casado e ter um casamento saudável é fácil, porque não é. Precisamos renunciar a muita coisa, nós precisamos muitas vezes entender o que o outro sente, não é fácil, né? E nós encontramos essa dificuldade porque as pessoas interessam pouco sobre este assunto. Só quer casar, né? só quer casar. Só quer casar e muitas vezes só procura, né, uma pessoa para aconselhar, um terapeuta, quando o casamento já está numa situação difícil, à beira de uma separação. Na linha final. Isso. Então, assim, eu penso assim, o casamento ele é como uma viagem. Quando eu preparo, né, uma viagem, eu quero ir para algum lugar, o que eu vou fazer? Eu vou preparar ali, eu vou procurar um hotel para ficar,
eu vou ver todo o roteiro da minha viagem, por onde eu vou passar. Aí eu vou para o meu carro, que eu vou fazer essa viagem, eu vou pegar, vou fazer uma manutenção nele, Sim. eu vou fazer o cálculo, quanto eu vou gastar de combustível. Para que isso? Para que eu não venha ter uma surpresa no percurso, né? Porque o gostoso da viagem é o percurso. Então, se eu não fazer essa preparação, eu vou ter sérias dificuldades, né, no caminho. E o casamento é da mesma forma. O casamento ele precisa de uma manutenção, né? Não é aquele sim que você fala no altar, ou até mesmo quem não falou sim, passou a viver junto. Está convivendo ali há 10 anos, quem sabe 15 anos, e você não para fazer uma manutenção, né? Que manutenção seria essa? De repente é olhar, dar uma analisada, né, como está o aspecto de marido, né? Eu estou sendo um bom marido, eu estou sendo um bom pai, ou até mesmo a esposa também, eu estou cumprindo o meu papel de esposa, de mãe, porque não é fácil essa dinâmica. Hoje a mulher ela não fica mais dentro de casa cuidando de filhos, né? Hoje a mulher trabalha, né? E eu costumo dizer que a mulher trabalha e muito, porque infelizmente, né, os homens não vão ficar chateados comigo aí, mas tem mulheres que além dela trabalhar fora, ela trabalha e muito dentro de casa. Ela tem filho, ela vai cuidar da educação do filho, ela vai dar atenção, ela vai brincar, ela vai cuidar dos afazeres, vai preparar a comida, a marmita do outro dia. Então, não é fácil, né? O casamento ele não é fácil. E diante, então, a dificuldade maior é de manter. De manter. É de manter. Ficou bem claro aí que a pergunta que ele respondeu, que a maior dificuldade numa família, em um casamento, é manter. Mas na palavra que você pregou hoje, que é missão, porque a Quadrangular é uma igreja muito organizada, gente. E nós temos um setor chamado de missões. E o tema hoje foi missões começa no seu lar. Começa primeiro no seu lar. Eu queria que você relatasse pra gente, reafirmasse essa afirmação que você esboçou hoje lá na igreja. Certo. E você confirma? Ela começa realmente em casa ou começa naquele missionário que foi na África, que bateu aquela chama, aquela sede? Minha mãe, eu vou pregar nos Estados Unidos, eu vou pregar na Indonésia, eu vou pregar na China. E foi aí nesse assunto que você tocou hoje. Exatamente. Começa na família. Porque assim, o desejo de ser missionário, de fazer missão, eu não sou contra. Eu acho que É necessário. é necessário. Nós estamos aqui hoje na qualidade de cristãos. Isso. Porque alguém saiu para propagar o evangelho, alguém investiu para divulgar e alguém orou. As 3 formas de fazer missões. Só que eu acredito assim, antes de eu deixar a minha casa, deixar a minha família para ir ganhar almas na África, na Indonésia ou em outro país, eu acredito que seria interessante eu começar a fazer a prática disso na minha casa. Sim. Eu ganhar os de casa, porque tem muitas pessoas, infelizmente, que vai ganhar pessoas fora e perde dentro de casa. Né? Tem uns que saem sem simplesmente ter um diálogo com a família. Falou, Deus me chamou para este ministério, porque eu acho assim, se Deus chama uma pessoa para ser missionário em outro país, ele vai fazer a obra completa, né? Ele vai fazer com a família, ou tem que haver uma concordância. Agora você deixar tudo, vou pregar, vou fazer missões, eu vou para o outro país, e eu te pergunto, e na sua casa, você é missionário? Eu acredito assim, a nossa casa ela é um berço, é o berçário da igreja, porque assim, a igreja ela não tem papel de educar, por exemplo, os filhos. A igreja não tem papel de fazer essa disciplina. O papel é dos pais. E ainda voltando na parte de família, tem um aspecto que eu acho interessante na Bíblia Sagrada. Você fez a citação de Moisés como exemplo hoje. Né? Foi. Achei interessante. Ele procura transmitir a palavra de Deus da forma mais clara para o povo. Eu não posso expressar os meus pensamentos para o povo quando Deus, uma vez que Deus manda eu
transmitir o que ele quer. E lá no texto ele é claro em dizer para ensinar, para falar no caminho, né? Deitado ou ao levantar na mesa, inculcar na cabeça do menino os estatutos do Senhor, os mandamentos. E o que me chama a atenção ali, que ele faz toda essa promessa e falando, se você cumprir, você terá dias longos na terra. Isso, é longanimidade, né? E depois ele fala, se você fizer tudo isso, obedecendo os meus mandamentos, você terá prosperidade, né? Então veja bem, se você cumprir aquilo que Deus pede, você terá coisas boas. Toda vez que Deus requer de nós alguma coisa, ou Ele estabelece uma lei, um estatuto, não é para nos punir, é para nos beneficiar. Você pode procurar na Bíblia Sagrada que os decretos de Deus é para nos beneficiar e não nos punir. A punição, ela é consequência da minha desobediência. Quando eu deixo de cumprir aquilo que Deus pede, né, eu passo a ser punido. Então eu digo para você, a promiscuidade, a mediocridade que às vezes assola um indivíduo é consequência dos seus atos, das suas atitudes, né, daquilo que você plantou. É da mesma coisa, às vezes você está dentro de um buraco que você mesmo cavou. E hoje você não consegue sair sozinho, tem que ter a ajuda de alguém, né? Então nós precisamos fazer essa análise e olhar, porque quando nós olhamos para o aspecto de família, né, eu não estou dizendo no aspecto religioso, não. Eu estou falando no aspecto ético e moral, de princípio, né? Que família, né, uma família tradicional, uma família que preza pelos seus valores, né? Você vai observar, a Bíblia Sagrada narra para nós um texto dizendo o seguinte, valores perdem dentro de casa. Quando você vai olhar aquela passagem da dracma perdida, eu consigo interpretar da seguinte forma. Aquela mulher que perdeu uma daquelas moedas, interessante, né, ela não perdeu aquela moeda na rua, ela não perdeu na casa da vizinha, ela não perdeu em um mercado, ela não perdeu na igreja, ela não perdeu na universidade, não perdeu na escola, ela perdeu dentro de casa. Verdade. Né? Então, às vezes, você fica falando, foi para a faculdade, mudou a cabeça. Será que mudou a cabeça na faculdade ou não tinha estrutura dentro de casa? Porque o que eu vejo hoje é o seguinte, o maior desastre nos casamentos, né, de hoje é consequência de falta de ensino. Os pais de hoje muitas vezes não estão formando os filhos para ser bons pais de família, para ser um bom esposo ou para ser uma boa esposa. Sempre prepara para o mundo. Vou preparar meu filho, vou dar para ele a melhor faculdade, vou procurar para ele seja um grande profissional nessa área, mas não tem preparado para ser um grande homem de Deus, para ser um grande pai. Porque não adianta você ser um grande homem intelectualmente falando, mas que você não tem um princípio básico, um pilar que o sustenta. Você pode olhar todas as nações do mundo, ela vive uma instabilidade terrível. Por que as nações ela vivem um processo de instabilidade? Porque o alicerce delas não é na rocha, é na areia. Então nós temos que olhar, né, para a palavra de Deus, porque os ensinos... Aí você me pergunta, mas essa questão de Bíblia dá certo? Dá certo, porque há mais de 2000 anos tem dado certo. O dia que alguém me apresentar um plano que tem essa mesma idade e tem dado certo, é de pensar. Mas eu não encontro outro. A pessoa vai falar, por que você cita a Bíblia até para a empresa, por exemplo? Porque há 2000 anos tem dado certo. Tem dado certo, isso. Né? Era um plano, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para todo aquele que nele cria não pereça, mas que tenha vida eterna. Essa vida eterna Ele quer para todos nós. É de forma planetária. Não é só para um país, não é só para uma cidade. É para toda a criação, porque todos nós somos criação. Todos vocês que estão nos assistindo é criação do Senhor. E a família, ela é um projeto divino. Então, fala pra gente agora dos benefícios. Se eu tiver um lar estruturado,
Suponhamos que chega um casal que está em declínio, que esteja problemático e participe dos nossos encontros de casais, dos seminários, ou até mesmo da próprio sermão do pastor. Ele está em declive, está em crise, está em conflito, né? Então, a palavra, ela vai sarar aquele declínio, aquele conflito, ou ele precisa da clínica? Veja bem, nós não podemos ignorar uma coisa por causa de outra. Eu acredito que tudo que a pessoa que está passando por uma dificuldade no casamento, primeiro eu quero dizer, no casamento não existe uma vítima, né? Não tem vítima em casamento. Eu acho que assim, o casal ele deve lutar pelo seu casamento. Porque foi uma aliança que foi feita tendo Deus como testemunha. No altar, eu prometi amar e cuidar da minha esposa até que a morte nos separasse. Eu até falei hoje, né, sobre isso e dizendo o seguinte: o casamento ele só tem uma porta de saída. Né? Foi mesmo. E a porta de saída do casamento é uma porta que quase ninguém quer, que é a morte. A única porta, né? Deus dá legalidade à pessoa sair por essa porta do casamento na morte do companheiro ou da companheira. Então, assim, eu acho que o casal, em primeiro lugar, ele tem que lutar pelo seu casamento. Lutando como? Né? Se ele não tiver condição de resolver sozinho, pedir ajuda a uma pessoa. Não é você abrir a sua vida para todo mundo, falar o seu dilema. Muitas vezes a pessoa chega até num local de trabalho e começa a abrir dizendo o seguinte: meu casamento está ruim, fala para todo mundo passa a saber que não está bom, só que não consegue te ajudar. Então procura uma pessoa, um profissional, um terapeuta familiar, uma pessoa, um conselheiro que tem responsabilidade, que realmente quer o melhor, quer ver o seu casamento restaurado, porque existe, né, algumas dinâmicas que vão ser colocadas, acrescentadas, que de repente conseguem resolver algumas coisas. Tudo pode se resolver com uma conversa. Uma conversa. Ô Célio, e a clínica de atendimento sua ainda está atendendo como antes, em meio à pandemia? Assim, se algum casal tiver em conflito, né? Estamos falando que o tema é missões, começa em casa. De repente a gente está falando com um casal que está em turbulência e realmente, geralmente os pais vão para a igreja, pegam a Bíblia na mão, vão para a igreja e tal, e dentro de casa está aquele conflito, aquele pé de guerra, né? Está em desarmonia. Você ainda faz atendimento mais na área? Hoje ficou um pouco limitado para nós, questão de tempo, né? Quando nós tínhamos a escola conjugal, aí depois veio a pandemia, a gente parou, aí depois veio a empresa, né? Hoje está bem restrito o tempo. Mas pode agendar. Né? Para a gente poder ter mais essa disponibilidade para conversar com alguém hoje, né? Mas a gente ainda está à disposição para poder ajudar uma pessoa, porque assim, o que eu quero é mostrar para você. Às vezes você fica com aquela questão de julgar, não foi por causa dela, foi por causa dele. E lembrando, nós não aconselhamos apenas um. Nós dois. Nós só trabalhamos com os dois. Porque não casou um, casou dois. Né? Somos dois. Então nós precisamos entender, ouvir os dois lados. Para a gente conseguir encaixar o que está errado nisso. Né? Porque de repente, não é assim porque o cara é um especialista nessa área, não. Talvez você está vivendo uma situação que eu vivi e que eu aprendi a resolver aquela situação e hoje aquilo para mim não é mais um problema. Eu consigo sair daqui de forma fácil. Né? Talvez eu já lidei com a experiência de um casal que talvez é superior à sua. Eu vou poder te orientar a sair dessa situação, poder dar um direcionamento. Né? Hoje nós encontramos muitas situações por falta de diálogo, por falta de entendimento que vai acabando ao longo do tempo. Né? A questão financeira mesmo é uma das situações que tem, né, aumentado muito o número de divórcios por causa de situação financeira. Né? É uma área muito complicada na vida,
de casais de muitas pessoas, né? Tem vivido um dilema nessa área, né? Financeira também. Eles alegam o nível de separação, segundo a estatística, eles alegam a questão financeira. Muito grande. E outra parte da estatística de separação, mediante o divórcio, é a incompatibilidade. Mas, mesmo que a estatística alegue os motivos de separação, de divórcio, tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Então, hoje a incompatibilidade, né? Qualquer coisinha Qualquer a pessoa coisinha acha separa. que já é incompatível. incompatível. E não é, né? O casamento é justamente a renúncia. É uma renúncia. É o que o pastor Joaquim sempre fala nos casamentos, né? Você casou para fazer o outro feliz. Eu acho que hoje as pessoas separam muito porque elas entram para ser feliz no casamento. Então acaba que você não pensa no outro. Então você só quer a sua felicidade. Então você não renuncia nada e acaba acontecendo muitos divórcios, né? Por causa disso. Muito bem. E volta a mulher do Dracma. Pronto, vamos A lá. mulher, vamos voltar lá para voltar no nosso tema, para a gente focar na missões, começa em casa. Essa mulher, ela perdeu dentro de casa a moeda. Ela percebe. Ela percebe. Você tem que perceber o que está errado na sua casa. O programa Palavra de Fé pela TV Itapetinga está alertando você o que está errado na sua casa, na sua família. Primeiro, faça igual a mulher, o Daco da Peixe. Fala aí, Sérgio, pra gente. O que me chama a atenção na parábola é o seguinte. Talvez você procura algo, ou talvez você já passou por isso. Tenta procurar um objeto seu que perdeu no escuro. Você não vai encontrar. É mais difícil, né? Aquela mulher que a palavra mostra para nós, a primeira atitude, depois que ela percebe que perdeu uma dracma, foi acender uma luz. Ela entendia que ela só conseguia enxergar com a luz. Né? O que essa luz representa para mim hoje? Dentro de casa, dentro de um lar, dentro do seu lar, dentro do seu casamento, na sua família. Essa luz representa Jesus. Talvez você perdeu algo, está difícil, você tem que chamar Jesus. Porque quando ele chega, clareia. E com a claridade vai facilitar você encontrar. Você vai perceber. E a Bíblia Sagrada fala que a segunda atitude dela foi varrer. Ela começa a varrer aquele lugar ali. Esse varrer, para mim, representa quando Jesus chega em um lugar, a sujeira ela não pode ficar. Então, o que for sujeira começa a sair. E aí você vai conseguir encontrar. A Bíblia fala que ela consegue encontrar dracma. E ela alegra, ela festeja porque ela encontrou. Chama as amigas, né? Ela chama as amigas, ela faz aquela festa, aquela alegria. Porque é muito difícil você conseguir fazer isso no escuro, sozinho. Você vai tentar, você não vai conseguir, você vai achar que é dificultoso, que você não tem condição. Realmente você não tem, eu não tenho. Agora, se você chamar Jesus, aí a coisa muda. Porque ele é a luz, né? E quando essa luz chega, ela vai tornar em evidência tudo aquilo que você talvez não aceita isso aqui não, nem percebia que estava assim. E aí você começa a jogar para fora aquilo. E na nossa vida não é diferente, na família não é diferente, né? Eu costumo dizer que muitas coisas na nossa vida, às vezes você está sentindo que você está sendo abençoado. Isso aconteceu com o povo de Deus, Israel. O povo estava sendo abençoado de tal forma que estava uma cidade fortificada na época. Só que no meio de toda aquela prosperidade que estava entrando, começou a entrar também os ídolos. Então, há momentos na nossa vida que a gente precisa fazer um filtro nas entradas. Observe o que está entrando na sua vida, entrando na sua casa, no seu relacionamento, né? Será que o trabalho que você acha que é uma bênção para você, né? Aquelas horas a mais que você faz, você está achando que é uma bênção para você? Será que realmente está sendo uma bênção? Está valendo a pena? O termômetro de tudo isso olha para a sua vida e pense o seguinte:
Quando você está fora da sua casa, você sente saudade de voltar? Vou para casa. Né? Para casa. Para casa. Eu vou encontrar minha esposa. Vou ter a casa limpa, uma comida quentinha. Vou voltar para casa, meu lar. Missão começa primeiro em casa. Será que você, homem, você, marido, você que está noivando, está planejando esse tipo de cuidado, já, ou você que é casado e está naquele meio, né, do conflito, eu não quero nem voltar para casa. Já imagino voltar para casa, encontrar aquela cena, ó, imagina ver a cara da mulher, os bobs na cabeça e tudo mais, né? A mulher não se cuida, a pandemia, coloca logo a culpa da pandemia, viu? A mulher não se cuida e você está em crise. Você tem que ter o desconfiômetro de perceber que está em crise. E o Senhor chega na sua casa, como chegou na casa da mulher do dracma perdida. Ela percebeu. Quando ela percebeu, ela se pôs a ligar a luz. Essa luz era Jesus. Ela começa a varrer. Quando ela varre, ela vê uma luz. Era moeda brilhando. Ela se alegra. E quando ela se alegrou, eu achei, e muito se alegrou. Jesus quer alegrar o teu casamento nesse final da tarde. É o entardecer de Tapetinga, o pôr do sol de Tapetinga. Ele vai entrar na sua casa, se você deixar, ele só vai entrar se o casal permitir. Né? Porque esse processo do casamento, Deus é testemunha. Agora você precisa dar legalidade para ele também. Você precisa deixar ele entrar. Você precisa deixar ele ser o Senhor, né? Em primeiro lugar. Né? Isso. Gente, eu espero que vocês estejam gostando da nossa entrevista com o Célio de Nara e Nara de Célio. Um tem posse do outro. A propriedade de Célio é Nara e Nara de Célio. São um dono do outro. Uma coisa que, quando a gente fala assim, essa propriedade, isso dói muitas pessoas, porque né? Assim, quando a Bíblia fala dessa submissão da mulher ao marido, tem grupos feministas que não vão gostar, né? Tem pessoas que logo ficam assim. Mas eu falo uma coisa, você já parou para observar o que a Bíblia fala de mim para com ela? A Bíblia chega a falar que, se for possível, eu tenho que morrer por ela. Se não cuidar dela. Assim, de outro lado, eu olho para a mulher e falo, é fácil para uma mulher ser submissa de um homem que está sujeito a morrer por ela, né? Aí é mais fácil, né? Então o marido também, ele tem que fazer justo. Naquela questão assim, a mulher submissa ao marido, né? É verdade. Agora o homem também tem que colocar na condição, né? Você está amando a ponto de se entregar, de morrer? Porque também a submissão, ela foi passada de uma forma errada, né? Na cabeça das pessoas, submissão é como se você fosse um capacho, alguém inferior, e não é isso que a Bíblia traz, né? Assim como a Bíblia traz que a mulher seja submissa ao marido e que o marido é a cabeça. Eu pergunto para vocês sobre isso. Eu sou muito curiosa e eu tenho certeza que essa pergunta também foi gerada dentro desse momento agora. Essa submissão, a mulher é gerada dos escritores bíblicos, que segundo a história foi 180 homens que escreveram a Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e transcreveram, né? E se tornou, após muitos anos, depois do papiro, a história conta isso, você sabe disso, só que, como o Nara está falando, a história, a cultura judaica era uma cultura diferente. Falam-se, Célio, hoje, e vocês há de concordar comigo, de uma modernização literária da Bíblia, por conta disso aí. Eu acho que assim, o que você acha? Eu acho assim, eu quero que vocês entendam comigo, eu vou responder. Você está entendendo? Entendi, eu vou responder a pergunta da pastora e vou também deixar claro, né, o que eu entendo acerca disso. O princípio, ele é o mesmo. É o mesmo. Agora, o que muda é a aplicabilidade do princípio.
o princípio da submissão, Sim. ele continua sendo o mesmo. Agora, a aplicabilidade dele pode mudar. Sim, Você entendeu? sim. Eu acredito que não precisaria fazer essa atualização literária. Porque, assim, é só manter o princípio. É só você olhar o seguinte. O Antigo Testamento é a lei. O Novo é a graça. Então, já que é assim, vamos viver só com o Novo. É impossível. Porque o Novo é importante para nós, apresenta Jesus, o plano de salvação. Só que o Antigo Testamento são os princípios. São padrões, né? Então, assim, a aplicabilidade é que pode ser mudada. Foi como eu falei. Não adianta. Eu também não concordo. Aí agora eu já fico do lado da mulher. Uma mulher que tem dentro da sua casa um homem grosso, né? Sem diálogo, fechado, e ele exigir da mulher uma submissão dentro de um relacionamento desse, né? O princípio não está sendo executado. Porque aquilo que foi orientado. Porque o princípio é que eu ame a ponto de morrer por ela. Então, uma mulher tendo um marido desse dentro de casa, capaz de dar a sua vida por ela, fica bem mais fácil. Você entendeu? Eu espero que você tenha tirado dúvidas, viu? Ela vendo? fica fácil para ela. Então, né? tá aí tirar todas as mulheres feministas, né? Sabendo que o seu marido vai entender a sua cabeça e ele vai abrir a mente. Porque hoje, como nós estávamos falando, a mulher trabalha, o homem trabalha em conjunto com um propósito. Nós vamos fazer aquilo, vamos juntar um pão e meio e nós vamos alcançar o propósito. Agora, eu conheço casais que a mulher ganha o dinheiro, é dela e é somente dela. E ele tem que bancar tudo. E aí tá errado. São princípios fora de um acordo, não é isso? É porque assim, quando você casa, é aquela coisa, você junta tudo. Se eu tenho um salário e ela tem outro, são dois. E, por exemplo, nós trabalhamos com metas, com objetivo que nós queremos. Por exemplo, nós queremos viajar. Então, nós vamos trabalhar em cima da nossa viagem. Então, assim, e junta tudo. Por exemplo, no meu relacionamento mesmo, não tem o seu dinheiro e o meu dinheiro. Então, assim, o que é de um é do outro. Isso mesmo. Né? Talvez nós chegamos aonde estamos hoje por causa disso, por causa dessa convivência, porque nós não temos. Então, assim, é uma coisa que nem é importante para nós isso. Nós não tratamos com essa relevância. Né? Não é que nós temos essa questão de sobra. É porque nós tratamos, porque se você for olhar na Bíblia, o dinheiro é o mal. Não é o mal. O dinheiro, se você for olhar na Bíblia, é o único ser que o próprio Jesus coloca como Senhor. O dinheiro pode tornar um Senhor da sua vida, se você não tiver cuidado. Você vai ver que ele não vai comparar nada na Bíblia, só o dinheiro. Então, assim, nós tratamos o dinheiro dentro do casamento dessa forma. Ele, assim, o que é meu é dela, o que é dela é meu. Então, é um só. Nós estamos dentro do casamento. Né? Já chama casamento. Casamento é você se encaixar ali, ó. Né? E procurar entender. Eu sempre digo o seguinte: eu fui criado num berço totalmente diferente do berço dela. Isso. Então, todo casamento, se for olhar pela ótica, olhar pela ótica humana, um casal ele tem tudo para não dar certo. Isso. Porque você imagina um casal que ele é criado em um berço, ele é paparicado, aquela coisa toda. E o outro é criado num berço mais do tipo assim, militar. Aquele negócio mais duro. Aí você imagina em casa essa mulher com esse homem. Você imagina o conflito, você imagina... É um conflito. Né? E outra pergunta que eu tenho para você, gente, tá vendo quanta pergunta que está sendo gerada aqui? Outra pergunta que está vindo aqui sim, né? Que muitas mulheres perguntam. Divórcio, Célio. Divórcio está escrito lá na Bíblia que existe por causa da dureza do coração do homem. O que você aconselha essa porta larga que a gente começou a falar? Casou, separou, se não der certo,
casa de novo, separa de novo, casa de novo, separa de novo. Eu conheço pessoas que têm já tem 4 casamentos já, 5 casamentos já. Eu conheço, tá voltando já pro 6º casamento já. O que você acha aí? A porta tá larga, né? É como eu falei, a porta é larga. A porta é larga. Né? Estreito é o caminho. O casamento funciona assim, a porta é larga para entrar. Sim. Então, assim, todo mundo que quer, ele pode constituir um casamento, entrar no casamento, né? Conservar. E agora, conservar, porque veja bem comigo, você entra num curso de administração e você cursa 4 anos, né? 4 anos. 5, né? 4 anos. 4 anos. E quando chega no final dos 4 anos, você sai de lá com um diploma. O casamento você fica 50 anos e você não pega o diploma. É até a morte separa. Porque é o seguinte, você não conclui. Todos os dias que eu levanto, eu tenho que procurar viver o dia que eu recebi. E aquele dia que eu recebi, eu vou encontrar nele muitos obstáculos. Eu levanto com um humor diferente, às vezes minha esposa já levanta com um humor diferente. Como é que você avalia essa situação que está acontecendo nessa geração agora? De tanto separa e casa separa, casa separa. Como é que você avalia? É a ótica. Você tem que olhar para o casamento um olhar linear. Você tem que olhar para aquilo que você prometeu. Então, esses se esqueceram, se perderam. Se perde pelo caminho. Se perderam. É aquela questão. Hoje nós estamos vivendo o seguinte. Eu tenho um dizer que você não tropeça num carro na rua. Você tropeça numa cerâmica mal assentada dentro da sua casa. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa causa de tanto divórcio, de tantas confusões, conflitos dentro do casamento, são coisas pequenas. Feminicídio. Tem pessoa que o casamento, quando ele chega num ato de separação, é porque ele há muito tempo está sendo desgastado por coisas pequenas. Eu uso até como exemplo assim, você pega deixa uma água gotejar em cima de um piso de cerâmica resistente, por um certo período você vai observar que aquela água danifica aquela pedra. Sim, ela vai criar uma erosão. Ela vai criar ali, ela vai corroer aquele piso. A mesma coisa acontece com o casamento. Hoje eu falo uma palavra, amanhã eu falo outra, amanhã eu tenho uma atitude diferente. Essas coisas vão somando. Então, quando chega num determinado espaço da viagem, né, porque o casamento ele é uma viagem, né? É uma longa viagem. Você não consegue dar prosseguimento naquela viagem porque está deteriorado, né? Tem rachaduras, né? Tem os traumas. Então, assim, o que eu penso do divórcio hoje? Eu vou usar as palavras do meu mestre, né, que ele usou na palavra de Deus. O divórcio ele se dá pela dureza do nosso coração e de ambos os lados. Né? Agora, assim, os terapeutas e psicólogos e psicanalistas até dão proteção para a mulher que tem sido vítima do feminicídio. O marido bate, ela fica cheia de hematomas. Onde é que entra a Bíblia disso aí? Dá proteção para o homem? Isso aí. Estou ventilando, tem mil mulheres me assistindo aí agora, querendo ouvir sua resposta. Eu acho que quando chega num ato desse, eu acho que já é um caso quase que desumano. Como é que eu pego alguém que eu jurei? É por isso que amar, respeitar e fazer todas as coisas. Gente, não me leva mal, mas eu chamo o processo do namoro o processo da enganação. Né? Às vezes eu passo, ontem mesmo eu passei e eu vi um casal, né, sentado no banquinho, um frio, e sentado ali agarradinho. Eu falei, aproveita, viu? Aproveita que em breve vocês vão casar. Né? E passa o cara se esconde, o cara é meio, pensa que não, o cara fica bruto, fica grosso, agride. Eu acho assim, se você está num processo de namoro e você começa a ver que o cara é grosso, termina logo esse namoro,
Porque se entrar no casamento desse jeito, Vai piorar, vai piorar. Muita gente acha que vai, não, quando o casal conserta. E aí é que é Isso. só. Ou entra num relacionamento que a outra pessoa já tinha outra pessoa. Não, comigo não vai acontecer isso. Assim Isso. como ele trocou a esposa por você, ele vai trocar você por outra depois, Isso quando ele cansar de mesmo. você também. Com certeza. Então é isso que às vezes tem acontecido, né? Segue as as considerações finais sobre essa parte aí dos missionários. A missão começa dentro de casa. Já, olha quanta coisa que a gente achou dentro de casa, dentro desse tema. Achamos o divórcio, achamos os missionários que saem muitas vezes despreparados, né? Isso. Saem despreparados, lideranças mal preparadas que deixam lá ferido, né? Eu lembro de um exemplo que uma vez você deu em um encontro que eu nunca esqueço, e que também algumas professoras têm, e que o filho gostava, chegou pro pai na igreja e falou assim: pai, eu gosto muito de estar aqui na igreja. E eu falei: por quê? Eu sou mais feliz aqui na igreja. Porque lá em casa o Senhor me bate, o Senhor me fere, o Senhor me ama aqui na igreja, lá em casa não. Você lembra? Isso tem acontecido muito, né? As pessoas ainda brincam com esse tipo de situação. Tem pessoas que falam: eu queria que meus pais ficassem o tempo todo na igreja. Isso. Né? Porque aqui na igreja eles são bonzinhos, né? Aqui eles são educados, são gentis, né? Comigo, tratam assim. Mas na realidade, o que nós precisamos tomar cuidado é com esse processo de religiosidade. Você está vivendo com aquela questão de uma capa, né? Você vai para um culto para você mostrar para a pessoa que você é cristão, que você faz parte daquela comunidade. Isso você não está agradando a Deus, você está fazendo isso para o homem, para os seus amigos, para os seus irmãos. Eu acho que primeiramente você tem que buscar agradar a Deus, na essência, né? É voltar, você tem que ter aquela convicção da sua salvação, do seu ato de fé. A Bíblia chega até a dizer para nós: a fé, ela precisa ser alimentada ouvindo a palavra de Deus. E você precisa alimentar a sua fé, você precisa exercer a sua fé no senhorio de Cristo na sua vida, para você começar a colocar a sua casa em ordem. A Bíblia chega a dizer para nós o seguinte: aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, assim, o que eu recomendo hoje para uma família é que ela tenha Deus como pilar. Lá em Mateus está claro para nós, Mateus 7:24, fala de 2 alicerces. E engraçado que os 2 alicerces sofrem as mesmas ações. A diferença está aonde está firmado o seu alicerce, né? Como a gente falou aqui acerca do divórcio. Então, assim, não espere o seu casamento chegar à beira de um divórcio, né? Comece a trabalhar, mesmo que está difícil, procure ajuda, né? Jura tanto amor, conviveu, lembra de tantos momentos bons que teve e agora olha assim: não dá mais. Né? Superou tantos momentos. Talvez você pode até estar dizendo: você não sabe a mulher que tem dentro de casa, você não sabe o marido que eu tenho. Mas eu tenho certeza que não era assim. Quando nós pensamos assim, eu estou negligenciando, eu estou menosprezando o poderio de Deus, que pode resolver, que pode mudar. Quando nós olhamos para a nossa situação, quem eu era e o que Deus fez na minha vida, não porque Ele não pode fazer na sua vida, o que Ele não pode mudar na sua vida, né? Eu acho que sim, nada justifica um homem agredir uma esposa, nada justifica uma situação dessa. Eu acho que ninguém casa com o pensamento de não, eu vou casar porque eu quero agredir, eu quero bater. Não, da mesma forma, ninguém levanta, não, hoje eu levantei disposto a brigar, hoje eu quero confusão. Não, ninguém levanta assim. Essas coisas são desenvolvidas ao longo do tempo, do dia, das ações, né? Então, assim, eu acho que esta aí seria uma situação que a gente não tem palavra de dizer. Muito bem. Né? Você chegar assim, chegar um ato, é um ato de covardia, Ato né? de covardia. Nara, você quer deixar um recado para as mulheres?
Né? Como eu estava falando da submissão, não é preciso a gente ter essa repulsa ao termo submissão, né? Que a submissão é você levar a missão do outro também, né? E não é ser um capacho, é você compartilhar, é você respeitar, né? Então é você ter seu papel ali dentro do casamento. Deus fez o homem, fez a mulher, cada um com seu papel. E nenhum é mais importante do que o outro, né? Quando a Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher, ela não está querendo dizer que é inferior. Porque ele fala também que Deus é o cabeça de Cristo. E Deus e Cristo, nós somos um só Deus e não tem um melhor do que o outro, né? Então é só questão de papéis. A gente tem que entender isso. Obrigada, Nara. Obrigada, Célio. Célio, qual é o seu contato para o pessoal que está aí nos assistindo pela TV Itapetinga? Que você possa dar contato. Eu vou entregar a você o tipo de migração que ele fez a faculdade de TI e se migrou a ser um empresário. Então hoje ele tem uma loja, gente, aqui em Itapetinga, na rua 7 de setembro, Singular Lojas, não é isso? Singular Móveis. Singular Móveis. E o perfil forte lá é cama, guarda-roupa, o que mais? Na realidade, eu falo um pouquinho para você o seguinte, nós, ao longo do tempo, né, praticamente eu só aprendi a fazer isso, né, na realidade há muito tempo, trabalhando nessa área de comércio. Sim. Então eu vi na saída de uma loja de há mais de 50 anos na cidade, eu vi assim Uma oportunidade de oferecer para as pessoas da minha cidade, uma cidade que eu vejo como uma cidade muito abençoada, gente. Se você olhar para o cenário de Itapetinga, pastora, nessa pandemia, a cidade cresceu, a cidade conseguiu. Quantas lojas chegaram em Itapetinga no período de pandemia, enquanto outras cidades perderam? Foi verdade. Né? Então, é uma cidade muito abençoada, uma cidade boa para se viver, né? Um povo hospitaleiro. Então, assim, a minha proposta foi colocar ao alcance de todos um produto que outrora só a pessoa dizia assim, só o rico pode ter. Não. Hoje nós temos um produto que é de qualidade, né? E com preço acessível, né? A condição de pagamento, né? Então a pessoa precisa, assim, antes de você querer assim, fazer essa mudança na sua casa, você teria que parar um pouquinho, assim, pesquisar. Porque quando nós inauguramos numa proposta de uma linha realmente alta. Então ficou esse impacto na mente da pessoa. Né? Tanto que quando a pessoa pensa em um produto popular, não procura a gente. Sim. Né? E não sabendo ela que nós temos produto de linha mais baixa para atender todos os gostos, a cada público. E né? as formas o consumidor chega lá na sua loja, se encanta por uma cama, se encanta por um guarda-roupa, por uma cozinha. Quais são as formas de pagamento? Pastora, hoje nós temos uma condição de pagamento que eu acho que ninguém, até o momento, consegue Como é ter. que é a novidade do momento? É você conseguir comprar por uma financeira sem pagar R$1 de juros em até 10 vezes. Boa, viu, né? gente? Boa. Então, assim, você chega na loja, e outra coisa, é uma financeira que não precisa você ficar, traz isso. Você compra onde? Não existe isso aí, não. Se você estiver com o seu nome ok, se você estiver com um bom relacionamento com o banco, nós jogamos lá. Se o banco liberou para você, meu amigo, você não paga R$1 de juro. Outra coisa, sabe o que é você comprar um produto hoje em 18 vezes no cartão e não paga R$1 de juro? Beleza, então realiza o seu sonho, dona de casa, e vai nesse segundo semestre agora, mês de julho, você vai lá na Singular Móveis. 7 de setembro, número... 7 de setembro, número 50. Nós estamos lá preparados para te atender. A loja é linda. Nossas redes sociais também, né? Que o pessoal pode acompanhar. No Instagram, né? Instagram, que mais? Facebook. E o WhatsApp também. Da empresa também. Qual é o número do WhatsApp da empresa? 77 988 55 26 31.
Nós estamos ali das 8 às 18 e sábado até 1 hora. Mas, por exemplo, se você é uma pessoa, você tem um trabalho que não permite você sair esses horários, você agenda com a gente. Nós abrimos a loja para te atender com exclusividade. É um trabalho que só nós temos também. É verdade. Gente, quero agradecer, Célio. Quero agradecer, Nara, por esse convite, ter aceito. E eu espero que vocês tenham gostado, viu? E eu sei que vai ter muita pergunta aí depois lá no YouTube. No YouTube vai ser muito comentário. Entra lá no YouTube, entra na TV Itapetinga amanhã às 5 horas. E foi muito bom estar com vocês hoje, 5 horas da tarde, com o casal coordenador de homens, coordenador de casais, né? E Célio de Nara, que brevemente vai estar fazendo os encontros e os seminários com você na sua igreja e na nossa igreja local e na nossa região. Aguardem. Deus abençoe e até quinta-feira, se Deus assim nos permitir. E minha última fala, viu? Não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado. Deus abençoe você. Obrigada.